Olha aí um exercício pedindo para reescrever a frase abaixo, adequando-as ao princípio do paralelismo. Olha ele aí, agora vamos lá, né? Então vamos adequá-las ao princípio do paralelismo. Mostramos um exemplo de duas orações subordinadas coordenadas entre si. Eu tinha lá um E coordenando duas subordinadas. Mas aqui a gente estica um pouquinho, como vimos lá numa observação abaixo. O paralelismo pode aparecer também em enumerações, né? Então vamos mostrar isso aí. Olha aqui, ó, por exemplo. Venda, compra, troca, financia veículos. O recado foi dado, passou. Só que não há um paralelismo aqui. Por quê? Venda é nome, concordo? É a venda. Compra, troca e financia. Financia é verbo. O compra e o troca concordam que eles podem ser verbo ou nome? Eu compro, tu compras, ele compra. Eu troco, tu trocas, ele troca. Ou a compra, a troca. Essas duas palavras aí não me dizem se nessa construção são substantivos ou verbos. Agora, a venda realmente é nome, é a venda. Porque se fosse verbo seria vender. Então vamos lá. Como é que poderia ficar isso aqui? Reescrevendo pelo paralelismo, pelo princípio do paralelismo. Venda, compra, troca e financiamento de veículos. Certo? Porque aí você teria só nome, substantivo, substantivo, substantivo e substantivo. Pronto. Ou, se mantiver o financia, trocamos o venda pelo vende, concordam? Ou você tem venda, compra, troca e financiamento de veículos, ou você tem vende, compra, troca e financia. Ou um ou outro. Aí aqui só teríamos verbos. Entendido? Então, numa enumeração, ou você usa só nomes, substantivos no caso, ou só formas verbais. Misturou, falta de paralelismo. Olha aqui mais um exemplo. O que ela mais admira no homem é, de novo enumeração, a lealdade, a sinceridade e não ter vícios. Então se misturou substantivo com forma verbal, com verbo no infinitivo. Falta de paralelismo. Ou você só usa verbo ou só usa nome. Então vamos lá, usando só nome. É a lealdade, a sinceridade e, vamos lá, não ter vícios, como é que ficaria isso? E é a lealdade, a sinceridade e ausência de vícios. Entendido? O que ela mais admira no homem é a lealdade, a sinceridade e a ausência de vícios. Aí teríamos só substantivos, certo? Ou só formas verbais. O que ela mais admira no homem é ser leal, ou você repete ou não, né? Ser sincero e não ter vícios. Aí você só teria formas verbais, formas no infinitivo. Entendido? Ou uma ou outra. Embora estivéssemos cansados. E, agora volta aquela estrutura que apresentamos no exemplo, que é a maioria dos casos de paralelismo, tá? Quando você tem uma conjunção coordenativa coordenando, né, duas subordinadas. Quando isso acontece, temos que coordenar desenvolvida com desenvolvida, reduzida com desenvolvida, com reduzida. O que aconteceu aqui? Houve uma coordenação de desenvolvida com reduzida. Ou você usa desenvolvida, desenvolvida,
ou reduzida, reduzida. Então, embora estivéssemos, oração desenvolvida, olha a conjunção aqui, e apesar de estar fazendo muito calor. Então, esse está coordenando uma oração desenvolvida a uma reduzida. Ou as duas são desenvolvidas ou as duas reduzidas. Então, vamos lá. Com as duas desenvolvidas, a gente mantém o embora. É ou não é? Embora estivéssemos cansados e estivesse, que aí não há necessidade de repetir o embora. Embora estivéssemos cansados e estivesse fazendo muito calor, aí tudo bem. Embora estivéssemos e estivesse fazendo muito calor, certo? Ou apesar, aí você traz o apesar para cá, apesar de estarmos cansados e, aí não há necessidade de novo de repetir o apesar de, e de estar fazendo muito calor, aí você mantém a segunda. É entendido? Ou você desenvolve as duas ou reduz as duas. Embora estivéssemos e estivesse fazendo muito calor, fomos à academia. Ou, apesar de estarmos cansados e de estar fazendo muito calor, as duas reduzidas, ok? Recusei-me a ajudá-la não só porque estava muito ocupado, mas também por ela não merecer. Não só porque estava, por ela não merecer. Então, está se coordenando aqui o quê? Uma desenvolvida a uma reduzida. Ou as duas são desenvolvidas ou as duas reduzidas. Vamos lá. Recusei-me a ajudá-la. Vamos manter aqui a desenvolvida, a primeira. Recusei-me a ajudá-la não só porque estava muito ocupado, mas também porque... Vamos lá, ó. Vamos lá. Mas também porque ela não merecia. Então, as duas estariam desenvolvidas. Não só porque estava, mas porque não merecia. Ok? Ou recusei-me a ajudá-la não só por, vamos lá, por estar muito ocupado, mas também por ela não merecer. Não só por estar, mas também por ela não merecer. Estar, merecer. Reduzida, reduzida. Desenvolvida, desenvolvida. Entendido? Então, ou uma ou outra. Recomendamos retirar o móvel inadequado e que envie outro. Ó, recomendamos retirar o móvel e se está coordenando uma forma de verbo no infinitivo com uma desenvolvida. Então vamos lá. Recomendamos retirar o móvel inadequado e o quê? Enviar outro. Pronto, aí perfeito. Retirar e enviar outro para substituí-lo. Certo? Ou perdão. Ou desenvolver as duas. Recomendamos que retire um móvel inadequado e que envie. Entendido? Recomendamos retirar e enviar. Recomendamos que retire e que envie. Reduzida, reduzida. Desenvolvida, desenvolvida. Então agora a gente termina com paralelismo, porque a linguagem é da oração reduzida e desenvolvida. Isso aqui aparece bastante em prova, né? Quer dizer, vamos lá, bastante pelo que a gente está vendo ultimamente aí de FGV.
reduzida, desenvolvida, questão de paralelismo, certo? Então, para isso é evidente que primeiro tem que ser dada a oração substantiva, adjetiva, adverbial. Ou seja, tem que se falar de período composto, para finalizar com reduzida, desenvolvida e paralelismo. Porque o paralelismo ele envolve muito essa mistura de reduzida com desenvolvida, ou vice-versa. Então, em geral, parece mais isso aí. Então, é só prestar atenção. Normalmente vai aparecer o e, né? Ou, coordenando duas orações. Então, com essa linguagem, com essa técnica que já temos, a gente observa se está coordenando reduzidas ou desenvolvidas. Se houver essa mistura, falta de paralelismo. E na sequência, a gente fala de ambiguidade. Olha aí. Também tem a ver com conhecimento morfossintático. Ambiguidade. Também, por exemplo, no caso da FGV, as outras praticamente não trabalham isso, mas a FGV de vez em quando vem com essas questões de ambiguidade. E, dependendo da construção, a pessoa não vê ambiguidade. É a morfossintaxe que vai te dizer a natureza da ambiguidade. Certo? Então vamos lá. Fenômeno linguístico que traz duas ou mais significações. Alguns tipos de ambiguidade que compromete a clareza. Vamos ver já já, vamos lá. É aquilo que nós falamos, a natureza da ambiguidade. Porque às vezes a pessoa lê a frase e não vê ambiguidade alguma. Aí vai lá a gramática e te mostra o porquê da ambiguidade. Então, por exemplo, mau uso dos pronomes. Mau uso das formas nominais, ou seja, as formas nominais quando você fala de gerúndio, infinitivo, né, particípio, formas nominais seria isso aqui. Mau uso da coordenação, quando você tem lá um conectivo coordenativo. Indefinição entre agente e paciente. Isso aqui em prova quando aparece uma festa, que a pessoa olha, mas cadê a ambiguidade nisso? Olhem as palavrinhas usadas de que já falamos. Agente e paciente, nós usamos essa linguagem para distinguir o quê? Adjuntas nominal de complemento nominal. É ou não é? Então, agente e paciente. Ou seja, às vezes, você tem lá uma frase, há uma preposição, termo preposicionado, e aquele termo preposicionado, aquela expressão encabeçada por um termo preposicionado, pode trazer uma ideia ativa ou uma ideia passiva. Fora de um contexto, aquela frase, lógico, é raro, mas pode acontecer. Então, seria essa a natureza. Indefinição entre agente e paciente, ou seja, isso aqui pode ser agente, isso aqui pode ser paciente. Pode ser adjunto, pode ser complemento. Vamos à prática. Use o código acima. Eu vou até trazer esse código para cá, porque senão eu mesmo me perco, né? Que é o A, mau uso dos pronomes, certo? Para eu me localizar aqui, senão também fico doidão aqui. Formas nominais, coordenação, mau uso da coordenação, indefinição entre agente e paciente. Vamos lá. Use o código acima, né? A, B, C, D, E, A, B, C, D, para identificar o tipo de ambiguidade. Vamos lá. Eu e ela vendemos 2 apartamentos. Qual é a natureza? Está aqui, ó. Qual a natureza da ambiguidade? Hein? Mau uso da coordenação. Eu e ela vendemos 2 apartamentos. Qual o duplo sentido aqui? Eu e ela vendemos 2 apartamentos. Nós dois, os dois, vendemos 2. Cada um vendeu 1, por exemplo. Ou, eu e ela vendemos 2 apartamentos, vendemos 4. Eu vendi 2 e ela vendeu 2. Então, aqui é o mau uso da coordenação. Certo? É essa a natureza. Ok? Numa dessas provas da FGV, apareceu
a seguinte frase: Vasco e Flamengo jogam neste fim de semana. E aí vinha. Essa frase traz uma ambiguidade, cuja natureza, aí vinha lá, indefinição entre agente e paciente, mau uso da coordenação. Então já é uma banca que já leva para uma questão que dificilmente você vê em gramática, dificilmente você tem aula disso, certo? Então a finalidade do curso é a gente tentar fechar com essa teoria para você ter uma segurança, porque aí sim, depois lá, independentemente da banca, você sabe do que trata, ok? Então, para fechar, eu acho isso interessante, a gente fala de paralelismo, ambiguidade e realmente fica completo aí o curso, né? Pelo menos essa é a intenção, tá? Completo sempre é meio complicado, né? Sempre uma coisinha ou outra, mas o máximo que a gente puder trazer de informação dentro do assunto é sempre bem-vindo. Então, acho interessante porque sai um pouco daquela gramatiquice, a questão do paralelismo, a questão da ambiguidade. Agora, para você trabalhar isso com segurança, tem que ter essa linguagem técnica do período composto, certo? Então, vamos lá. Encontrei teu primo nadando. Nadando é forma de quê? De gerúndio. Forma de gerúndio, forma nominal. Então, quando eu digo encontrei teu primo nadando, ela é ambígua. Quem é que estava nadando? Eu ou teu primo? É ou não é? Encontrei teu primo nadando. Eu, quando estava nadando, encontrei teu primo. Ou encontrei teu primo que nadava. Quem estava nadando era teu primo. Mau uso da forma nominal, que é a forma do gerúndio aí. O pai proibiu o filho de sair em sua motocicleta. E aí? Qual é a natureza da ambiguidade? O pai proibiu o filho de sair em sua motocicleta. Afinal, a motocicleta é de quem? Do pai ou do filho? O pai proibiu o filho de sair em sua motocicleta, na motocicleta dele, do pai. Ou o pai proibiu o filho de sair em sua motocicleta, na motocicleta dele, do filho. Então, olha o possessivo aqui. Ambígua. Mau uso dos pronomes. Ok? E a 4? Olha ele aqui, a defesa dos agentes comunitários foi vitoriosa. Olha o termo preposicionado. Defesa é substantivo abstrato. Olha ele aqui, ação de defender. A defesa dos agentes foi vitoriosa. Olha uma frase ambígua, que passa despercebido. É ou não é? Fora de contexto. A defesa dos agentes foi vitoriosa. Os agentes defenderam algo, alguma causa. E essa defesa ela foi vitoriosa. Eles defenderam, a defesa deles, eles, agentes, defenderam alguma causa e essa causa foi vitoriosa. Essa defesa foi vitoriosa. Ou a defesa dos agentes foi vitoriosa. Os agentes foram defendidos. Ideia passiva. Indefinição entre agente e paciente. Isso aqui pode ser adjunto nominal ou complemento nominal nessa frase. Os agentes defenderam ou eles foram defendidos. Ambígua. Certo? Então, olha como a natureza é morfossintática. Classe, função. E a 5. O advogado falou com a cliente que mora naquela casa. E aí? O advogado falou com a cliente que mora naquela casa. Esse que, qual é a classificação dele? Pronome relativo. Ele se refere a um antecedente. Só que nessa frase há 2 antecedentes e eu posso entender o seguinte. O advogado falou com a cliente que mora naquela casa. Ele falou com a cliente que ele, o advogado, morava naquela casa. Certo? Então, pode ser o advogado. Ou,
O advogado falou com a cliente que mora naquela casa. Ele falou com a cliente que mora naquela casa e não com a cliente que mora numa outra casa. Então estaria restringindo a cliente. Essa frase aqui é ambígua. É ou não é? Então também, ó, mau uso dos pronomes, no caso do pronome relativo. Nesse caso aqui, como há dois antecedentes, esse é masculino e feminino, como é que a gente acabaria com a ambiguidade? O qual, a qual, os quais, as quais também são pronomes relativos. Aí sim, ó, se você quiser se referir ao advogado, você diz: o advogado falou com a cliente, o qual mora naquela casa. O qual é o advogado. Ou o advogado falou com a cliente, a qual mora naquela casa. Aí seria a cliente. Pronto, nesse caso aqui, acaba a ambiguidade. Ok? Bem, minha gente, então, com paralelismo, oração reduzida e desenvolvida, ambiguidade, a gente fecha o período composto por coordenação e, sobretudo, por subordinação, certo? Então, isso aí seria a continuação. A gente tem visto isso aparecer em algumas bancas para complementar essa linguagem, reescrever oração reduzida e desenvolvida, paralelismo, tudo isso está ligado à análise sintática. Por isso é que nós fechamos com oração, reescritura de oração reduzida e desenvolvida e a questão do paralelismo, porque, mais uma vez, precisa da linguagem do período composto, ok? E aí, na sequência, a gente fala de pontuação, principalmente sobre vírgula, porque a linguagem vai continuar sendo essa. É a vírgula que separa o adjunto adverbial, é a vírgula que separa a oração deslocada, um predicativo, um aposto, um vocativo, uma oração reduzida. Então, essa linguagem continua em pontuação, certo? Então, na sequência, a gente fala de pontuação. Tranquilo? É isso aí.